Olá pessoal, tenham todos um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Aqui quem está falando é o irmão Anderson e hoje nós vamos analisar um vídeo recente do nosso amigo senhor Leandro, né? E para você entender qual é a principal argumentação terraplanista nesse caso e o porquê ela está errada, ok? Primeiramente, vamos entrar aqui no vídeo, ok? Eu vou Fala adiantar galera, beleza? Eu vou adiantar esse vídeo para a hora certa, justamente para a gente conversar sobre o que importa no vídeo do Leandro, ok? 1 minuto e 25. Isso diz: lua, pare-se em Aijalon, sol detém-se em Gibeão. A Bíblia diz da terra, o movimento que ela faz em torno de si, e a translação, o movimento que a terra faz em torno do sol, para! Então tá aí, eu acho que já deu para entender, né? A situação. A princípio de conversa, até assim, evitando que eu seja mal interpretado, eu não vou ficar aqui pegando no pé, tá, pessoal, de pastores, padres, religiosos, assim, toda vez que o camarada fala algo que não bate com a cosmologia dos povos antigos, com o Primeiramente, essa história que ele sempre utiliza, cosmologia dos povos antigos, a gente tem que entender que nem sempre aquilo que os povos antigos entendiam como verdade é de fato uma verdade bíblica, ok? Mas vamos continuar aqui. entendimento do que era a Terra, do que era o movimento do Sol e da Lua, não é uma perseguição, né? Vou ficar aqui toda vez monitorando os caras e repreendendo. Não tô repreendendo ninguém, brigando com ninguém. Isso aqui é apenas uma discussão, tá? E o seguinte, a gente percebe que a maioria dos líderes evangélicos, tem muita gente que sabe, não fala porque é aquela covardia teológica mesmo, mas tem outros ali que estão pregando numa boa, na maior boa intenção e fala numa situação como essa que ele falou que teologicamente é errônea. Na verdade, não é teologicamente errônea, tá? Porque o que acontece? Primeiramente, a Bíblia ela não tem o objetivo de ser um livro de cunho científico. Como assim, irmão Anderson? Preste atenção. A Bíblia não vai utilizar conceitos que só foram cunhados hoje em dia. É por isso, por exemplo, que a palavra dinossauro não existe na Bíblia. Por quê? Porque a palavra dinossauro ela foi cunhada muito depois da Bíblia ter sido escrita. Da mesma maneira que o entendimento daquele povo sobre determinado assunto, como por exemplo o Mar da Galileia. A gente sabe que o Mar da Galileia não é um mar, ele é um lago. Porém, a Bíblia relata como o Mar da Galileia. Se a gente for levar a ideia do Bruno, desculpem, a ideia do senhor Leandro ah, de forma literal, então a gente tem que entender que na verdade todos estão errados e o Mar da Galileia é de fato um mar e não um lago, entende? Tá? E muitos não estão preocupados porque, sinceramente, tu vai lá no culto, tu traz uma palavra, tu traz um entendimento, as pessoas ficam alegres, se edificam. A forma da Terra nem importa para várias pregações que estão sendo administradas, tá? Se é o Sol que está se movendo, se é a Terra que está se movendo. Mas eu acho que a gente está vivendo um tempo de rever essas questões. Então, Leandro, qual é o erro aí da fala do pastor? Em momento nenhum a gente já sabe que a Bíblia diz que a Terra gira ou que ela tem um eixo de rotação. Partindo desse pressuposto, também não existe nenhum ponto onde a palavra de Deus vai dizer que a Terra é plana, ok? E a gente já vai conversar sobre isso. Você não tem esse entendimento de Gênesis e Apocalipse, você não tem esse entendimento. Já que você está usando a Bíblia, já que você está montando a tua narrativa ali de pregação em cima de uma narrativa bíblica, eu acho que no mínimo temos que ser fiéis a ela. E Concordo, a Terra plana não aparece em nenhum momento no Antigo Testamento. qual é o entendimento correto? Bom, a princípio de conversa, o povo antigo, os antigos hebreus, o entendimento deles de forma da terra é isso aqui. Eu não estou Agora vamos lá, né? Vamos lá. Ele saiu daquilo que a Bíblia diz e começou a dizer o entendimento dos povos antigos. A gente tem que entender que uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o entendimento dos povos antigos. Quando ele diz o entendimento dos povos antigos é esse, perfeito. Agora, isso é o que a Bíblia diz? A resposta é não, ok? Até porque vamos continuar naquilo que ele está dizendo. E antes de mais nada, é, eu já quero rebater um argumento do senhor Leandro, porque o que acontece? Ele disse que ninguém foi capaz de responder ao argumento dele sobre o Sol ter parado. Em um outro vídeo, ele disse que o Sol e a Lua só pararam e isso só é possível porque a Terra é plana. Né? Se a Terra fosse esférica, esse milagre de Josué não seria possível. Esse milagre de Josué é relatado no capítulo 10 do livro de Josué e você pode ler ele completamente lá, tá ok?
E o nosso pastor, né, ele vai falar justamente sobre aonde é que fica, não é? O texto. E eu quero voltar com vocês aqui. Por que eu pesquisei aqui? Porque eu coloquei aqui na Wikipédia, porque é um lugar onde você encontra facilmente para qualquer pessoa que quiser confirmar aquilo que eu estou falando. É só vir aqui na Wikipédia, pegar essas coordenadas aqui, ir lá e consultar. O pastor Paulo Júnior, assim como está na Bíblia, ele vai utilizar o Vale de Gibeão e o Vale de Aijalon. E tá aqui, ó. Deixa eu traduzir para o português, que aí fica fácil para qualquer um poder ver, tá ok? Ele vai dizer aqui que o Vale de Aijalon, na Palestina, tá aqui, ó. Ele vai falar que é o Vale de Aijalon, tá certo? Yalo é Aijalon. O atual Yalo é Aijalon. Al-Jabi, ele vai também dizer aqui que Al-Jabi é Gibeão, tá ok? Ele vai trazer aqui as informações todas. Você pode pausar aqui, você pode ler e você vai perceber, tá? Que olha, Al-Jabi é a antiga cidade cananeia de Gibeão, tá ok? Aí você pode pegar essas coordenadas, que foi o que eu fiz, e jogar no Google Maps, tá? Então, quando ele fala que o milagre do Sol ter parado só é possível numa Terra plana, primeiramente a gente tem que saber qual é o tamanho da Lua e do Sol na Terra plana e que distância eles estão da superfície da Terra, ok? Porque olha só, colocando aquelas coordenadas ali, você vai ver que Yalo fica nessa região aqui, tá? E Al-Jabi fica nessa região aqui. E eu fiz uma rota, são 38 quilômetros, isso puxando por aqui, ó. Ele faz, se for traçar uma linha reta, não vai dar 38 quilômetros. Então, se o Sol tiver 5.000 quilômetros, já o Sol e a Lua ficariam um dentro do outro, tá ok? Então, a gente tem que saber qual é o tamanho do Sol e da Lua na Terra plana. Se eles têm o mesmo tamanho, e eu já vi ele dizer que são 5.000 quilômetros, então já um ficaria dentro do outro por causa da distância aqui, tá ok? Porque, lembra, eles estão fazendo um ângulo no céu, e por mais que eles estejam, digamos assim, no céu, ainda seria essa distância, né? Até porque a gente sabe que, segundo os terraplanistas, o domo não está tão longe assim, né? Então a gente também tem que saber a distância dos astros em relação à Terra, né? A superfície da Terra, e entre eles. Se cada um tem 5.000 quilômetros, então não é possível. A Lua e o Sol, um estaria dentro do outro, porque a distância entre um ponto e outro é de 38 quilômetros. E isso fazendo essa rota. Se eu traçar uma linha reta, não vai dar 38 quilômetros aqui. Perfeito? Então, novamente, só para você perceber, o Vale de Aijalon, tem aqui Gibeão, tá? E o Vale de Aijalon, perfeito? Então, esse primeiro conceito dele já está errado, né? Primeiro, até porque, se a gente for parar para pensar, milagre não pode ser explicado. Se for explicado, se for possível, já deixa de ser milagre. Milagre é uma coisa sobrenatural, exclusiva de Deus. E se a gente for parar para analisar, tem uma passagem bíblica que diz assim, ó. Olha só. As estrelas dos céus todas serão dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Então significa que essa ideia dele, se a gente for levar na literalidade, deixa eu voltar para cá, né? Tá aqui, ó. Se a gente for levar na literalidade, então automaticamente o céu já não é rígido e sólido. Ele já é o quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o Isaías. Ó. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Significa que o céu agora é um papel, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala sobre o que a Bíblia diz, tá ok? É óbvio que Deus está usando uma linguagem figurativa para ilustrar alguma situação,
Ok? Dizendo que a forma da Terra, ela seja exatamente desta forma que está essa figura. Essa é uma representação aproximada do entendimento deles, que é o que a gente entende quando a gente lê lá o livro de Gênesis, né? Especialmente o primeiro capítulo. A Terra seria um plano estacionário, né? Aí tem a sua parte, né, das águas, a parte Primeiramente, Gênesis capítulo 1 não diz que a Terra é um plano estacionário. Você pode ler lá e eu duvido que você encontre essa menção em Gênesis. Muito menos que o Sol, a Lua e as estrelas estão dentro de um domo. Eu duvido que você encontre isso em Gênesis capítulo 1. Pode ler lá e me dizer se isso realmente está na Bíblia. continentes, planaltos, planícies, montanhas, cordilheiras, etc. Temos o Sol e a Lua e eles estão abaixo, né, de um firmamento, pelo menos, né? Eu sei que tem aquela discussão, mas peraí, mas tá dentro do firmamento ou tá fora? Eu não vou discutir isso, eu tô discutindo a figura. A figura aqui, eu tenho o Sol, a Lua, as estrelas, né, consequentemente os planetas, sob uma estrutura firme, sólida, ou domo, ou firmamento. Aí acima desse firmamento, ó, tá escrito em inglês aqui, significa águas acima do firmamento. Vamos lá. Primeiramente, não está dizendo que a água acima do firmamento é o que preenche toda a superfície do domo. Até porque isso nem está sendo relatado em Gênesis capítulo 1, como nosso amigo Leandro disse que está escrito. O Sol e a Lua e os planetas também não estão dentro do domo, até porque a Bíblia não diz isso. Procure na Bíblia, leia todo Gênesis capítulo 1 e me diga onde está escrito que o Sol, a Lua e as estrelas ou planetas estão dentro do domo. Por que eu estou falando estrelas e planetas como uma coisa só? Porque na cabeça do terraplanista, como por exemplo o senhor Leandro, estrelas e planetas são a mesma coisa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora porque isso não é importante. O importante é que a visão terraplanista nem está escrita na Bíblia para começo de conversa. Então, se ele partir do pressuposto que o globo não está, então a Terra plana também não está, ok? Esse era o entendimento. Nesse entendimento aqui, Josué falou certo, Josué orou certo. Ele falou para o sol parar e para a lua parar, porque neste entendimento dos antigos hebreus, Josué com certeza faz parte desse povo, o entendimento era que o sol e a lua estavam se movendo. A ordem dada foi a ordem correta. Só que, como a ciência moderna ela tomou conta das nossas vidas, essas teorias todas, a gente aprende na escola, lógico, né? Inclusive o cristão também. Na verdade, a Terra ser um globo não é uma teoria, é um fato científico. Isso já foi devidamente comprovado, isso já foi devidamente evidenciado e nós temos fotos para comprovar todos esses fatos. O que nós não temos é alguma evidência cabal da Terra plana, infelizmente, para o nosso amigo senhor Leandro. O evangélico ele também passa pela escola, bom, pelo menos a maioria deles. E eles vão aprender aquele modelo de que a Terra está girando. Você está vendo o Sol e a Lua atravessarem o céu, mas isso é um movimento aparente, né? Parece que é, mas não é, entendeu? A Terra que está girando em torno deles. E é o que ele joga na pregação dele, mas é um erro, tá? Até porque, aí se você for querer se aprofundar na ciência moderna para isso, você vai ver assim, gente, isso aqui não dá para eu suavizar de maneira nenhuma, não tem política da boa vizinhança, não tem que falar o que é. Ciência moderna, modelo de Nicolau Copérnico, Terra esférica, orbitando em torno do Sol. E essas coisas não se encaixam na narrativa bíblica. São, na verdade, modelo de Nicolau Copérnico, essas coisas, isso não se encaixa porque não é a preocupação da Bíblia refutar alguma coisa ou admitir alguma coisa que só foi criada anos depois, ok? Então, por exemplo, Nicolau Copérnico, quando ele nasceu, a Bíblia já tinha sido escrita há muito tempo. Então, esse tipo de argumentação é no mínimo, uma mentira, uma desonestidade intelectual, tá ok? Então, a Bíblia não está preocupada com o formato da Terra. Então, o argumento que ele usa para supostamente descredenciar o globo é o argumento que eu posso usar para descredenciar completamente a Terra plana. Você não vai ver na Bíblia Terra plana, você não vai ver na Bíblia que o firmamento é sólido e rígido, você vai ver isso como uma figura de linguagem, mas você não vai ver isso como algo, principalmente em Gênesis capítulo 1, você não vai ver que o firmamento é algo rígido e sólido. Pode prestar atenção lá. Mas, em passagens como Salmos, você vai ver isso. Mas você também vai ver passagens como eu acabei de ler aqui, de Isaías, dizendo que os céus se enrolarão como um pergaminho. E esse é só um dos exemplos que eu pesquisei aqui rápido, como você viu, tá? Só para você perceber como é a desonestidade do terraplanista, tá ok? Então, esse vídeo eu estou fazendo rápido só para poder rebater essa argumentação pífia do nosso amigo, o senhor Leandro. Verticalmente contrário. No entendimento bíblico, primeiro, a Terra não gira. Segundo, ela não tem a forma de um globo. Segundo, ela é... Segundo, não, terceiro já, quarto. Primeiramente, a Bíblia não fala que a Terra gira ou que a Terra fica parada, tá? A Terra não fala que ela é um globo, mas também ela não fala que a Terra é plana, tá ok? Eu repeti o segundo, não. Primeiro e segundo, a cabeça tá falhando. Então, vou repetir. Primeiro, a Terra não gira. Segundo...
Mentira, a Bíblia não fala em nenhum momento que a Terra gira ou fica parada. Então, isso daí já é uma mentira. Ela não é um globo. Segundo, a Bíblia não fala que ela é um globo, mas também ela não fala que é uma terra plana. Então, é outro argumento errôneo. Terceiro, ela é o centro da coisa toda. Isso A Bíblia não fala que a Terra é o centro da coisa toda. Eu duvido você encontrar um texto onde diga que a Terra é o centro de todo o universo. Procura aí pra mim e coloca aqui nos comentários, ok? estou falando o entendimento bíblico. Ela é o centro do universo. Sol, lua, estrelas. Tudo que brilha no céu noturno foi feito para a Terra, para iluminar a Terra. Então, Na verdade, não. Eles têm uma função. A função não é de iluminar a Terra. A função, como diz a Bíblia, ele criou tudo isso como um universo complexo e perfeitamente acabado para que tivesse vida na Terra. Mas dizer que isso daí significa que tudo está dentro de um domo está totalmente equivocado. A Bíblia não diz isso. Pode ler em Gênesis, eu duvido, eu desafio você, terraplanista, a ler em Gênesis isso e trazer para mim aqui. Coloca no comentário onde está escrito em Gênesis que tudo está dentro de um domo. Não, peraí. Eu não tô na Idade Média, não? Não, relaxa. Tu tá em pleno século XXI e você tá no ano de 2021. É porque ensinaram pra você que o que eu tô falando aqui é coisa ultrapassada, isso é Idade Média, isso aí é... Não, isso não é ultrapassado porque até hoje ainda há cientistas que debatem isso. Só que eles ficam... Na verdade, não. Não existe mais debate sobre Terra plana. O que existe são youtubers, como por exemplo o Sr. Bruno, o Sr. Leandro, que defendem a Terra plana. Mas isso no meio científico não existe. Não existe uma discussão no meio científico sobre o formato da Terra. Até porque nós temos, como eu disse, imagens, nós temos vídeos inclusive de cinegrafistas amadores, né, ou astrônomos amadores, mostrando, por exemplo, que no hemisfério sul as estrelas giram de uma forma e no hemisfério norte as estrelas giram no sentido ao contrário, né? Uma gira no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Eu vou separar esses vídeos de dois cinegrafistas amadores mostrando o giro das estrelas. Eu quero saber como que isso é possível numa Terra plana. Como no hemisfério norte gira no sentido anti-horário e no hemisfério sul gira no sentido horário, tá ok? Mas isso fica para um outro vídeo. Né, a questão do geocêntrico, eu sei que nem sempre o geocentrismo vai ter ali a Terra como um plano, né? Para alguns é um globo mesmo, mas um globo parado, as coisas girando em torno do globo. Mas enfim, esse assunto é uma discussão assim, tá longe de acabar. Na verdade, não existe discussão. O que ele está sendo com você, meu amado e querido amigo que está entrando nessa história de Terra plana, ele está sendo desonesto, porque você vai procurar na Bíblia. Eu desafio a cada um dos terraplanistas ou você que está chegando nesse assunto agora a olhar a Bíblia e me dizer aonde está escrito que a Terra é plana. Aonde está escrito? A Bíblia não tem essa preocupação. O formato da Terra nem sequer significa que você é crente ou não, até porque o formato da Terra não salva ninguém, tá ok? Só para ter uma noção, eu sou cristão, eu sou o Anderson Rodrigues, eu sou cristão e e tenho convicção de que a Terra é uma esfera ou um globo, como os terraplanistas falam. Perfeito? Então, nós ficamos por aqui porque o resto não é mais relevante, tá? É só para que você entenda a desonestidade de pessoas como o Sr. Leandro e como o Sr. Bruno Alves e como tantos outros terraplanistas que só querem ganhar views e ter pessoas sendo engoldadas pela mentira da Terra plana, tá ok? Então, eu agradeço, né? E novamente, eu vou mostrar para você antes de encerrar aqui, ó, né? Yalo e Al-Jabi, tá? Gibeão e Aijalon. Então, é só você pegar, colocar as coordenadas e você vai perceber que a Terra plana não seria possível, porque não é longe esses dois lugares. Ele não está falando de dois lugares na China, não está falando de China e Brasil, que praticamente fica do outro lado do globo, né? Não, ele está falando de lugares próximos, que a gente pode olhar aqui, como eu disse para vocês, ó, 38 quilômetros fazendo essa rota aqui, tá? Uma linha reta entre aqui e aqui não seria 38 quilômetros, perfeito? Mas isso já é suficiente para ilustrar o ponto que eu quero trazer para vocês e novamente afirmo. Procure na palavra de Deus onde está escrito Terra plana, ou que a Terra está parada, ou coisa do tipo. Não existe, porque a Bíblia não trata deste assunto. Tá ok? A Bíblia utiliza a linguagem observacional para facilitar o entendimento de qualquer pessoa que leia até os dias de hoje. Perfeito? Então, esse é o entendimento, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço e até a próxima.